Abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Hoje eu quero terminar uma série de mensagens que propomos em nosso coração. Obrigado, Marcinha. Falar em cima do livro de Neemias. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6 de Neemias. Nós vamos ler apenas 2 versículos. E você vai deixar a sua Bíblia aberta para que possamos explorar o texto em outros versículos. Nós vamos ler apenas o versículo 15 e o versículo 16. Neemias, capítulo 6. Versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-lhes muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu vou ficar com essa última frase do texto e a partir dela estaremos orando e meditando na palavra. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Desafios do crescimento da obra de Deus é o que eu quero falar nessa noite aos irmãos. Desafios do crescimento da obra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque mais uma vez temos a oportunidade na tua casa, na comunhão dos santos, no meio dos louvores do teu povo, ter a palavra do Senhor aberta diante dos nossos olhos, e nós abrimos os nossos corações para que o Senhor, por meio dela, nos fale nesta noite. Nós pedimos, por favor, isso. Use da tua palavra para nos falar, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu estava pensando esses dias, não é nem faz parte da mensagem propriamente dito, mas estava pensando uma coisa esses dias, pensando como ovelha, não como pastor, né? Porque antes de ser pastor, eu sou ovelha de Jesus Cristo. E como ovelha eu preciso me alimentar, preciso de pasto, né? Interessante, quantos sermões nós já ouvimos na vida? Como sermões eu já ouvi na vida? Quantos sermões você já ouviu de mim, de outros pastores? E uma pergunta assim, quantos sermões você lembra? Evidentemente que você não vai lembrar de quase nenhum. Talvez uma frase, um tema, algo que te falou, né? Procurando os meus rascunhos, esses dias encontrei um sermão que eu preguei lá em Goitacazes. Eu acho que eu nunca preguei esse sermão aqui não, em Jardim Carioca. Pensei. Mas o que eu quero dizer para os irmãos? A gente também almoça e janta, e eu vou te perguntar, você lembra o que foi o seu almoço no ano passado, nessa data? Não, você lembra? Você lembra, Rita? Não, pensei que você lembrasse. Você lembra o que você comeu um ano atrás? Não, a pergunta é, te alimentou? Sim ou não? Então, você lembra o sermão que eu preguei ano passado? Sim ou não? Te alimentou? Então pronto, é isso, irmão. A gente ouve a palavra de Deus e se alimenta. Não vamos lembrar, talvez, mas alimentou, né? Então assim, a palavra de Deus, ela é pão, ela é alimento. A gente precisa se alimentar dela, né? E fica essa palavra para você nesta hora. Então vamos a mais uma porção do pão da palavra nessa noite. Então,
Deixa eu mudar aqui a luz aqui, porque sabe como é que quem tem problema de vista é um negócio muito sério. Muito sério. Aí, agora sim. Melhorou? Viver, irmãos, a realidade do crescimento é desafiador. Na verdade, não existe glamour no crescimento de uma igreja. Por mais que sejamos tentados a enxergar glamour, enxergar algo especial em um crescimento da igreja, não existe glamour no crescimento da igreja. É claro que o objetivo de toda igreja deve ser o crescimento. Crescimento faz parte da lei da vida. É lei lá da criação de Gênesis. Crescei, multiplicai. A igreja primitiva, ela já nasce crescendo. Então, crescimento faz parte da natureza orgânica e espiritual da igreja. Mas crescer é um desafio muito grande para nós. Primeiro porque nós precisamos entender que o crescimento numérico da igreja depende, primeiro, do nosso próprio crescimento pessoal e espiritual. Quanto mais você crescer espiritualmente, mais você vai ajudar a igreja a crescer. Mais você vai proporcionar a possibilidade da igreja na qual você faz parte local de crescer. Então é um desafio muito grande o crescimento da igreja. E nós precisamos realmente entender isso. Não há glamour humano, não há nenhum ego humano no crescimento. Pelo contrário, o que precisamos não é de glamour humano. O que nós precisamos, meus irmãos, é da unção do Espírito Santo. Tem uma frase de Spurgeon que eu acho linda. Ele fala assim: não precisamos de um poder intelectual extraordinário, precisamos de uma unção extraordinária. Spurgeon fala isso. Charles Spurgeon. Não precisamos de um poder intelectual extraordinário, nós precisamos de uma unção espiritual extraordinária. E nós estamos vivendo, agora falando nós aqui, CIBJC, nós estamos vivendo essa realidade do crescimento em todas as áreas, né? A realidade de uma igreja que visualiza o crescimento. E por favor, eu não quero que você associe o crescimento ao espaço físico que espero tão logo breve possamos entrar. Não podemos associar de forma primária o nosso crescimento a um espaço físico. Não é isso. Nós precisamos entender que o crescimento que nós estamos vivendo, precisando viver, querendo viver, buscando viver, é um crescimento à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo, e um crescimento pessoal em todas as áreas da nossa vida, inclusive financeira, próspera. Esse dia eu brinquei com o irmão, um casal da igreja aqui, falei, que vocês sejam bem ricos, porque vocês sendo ricos, eu sei que vocês vão abençoar a obra de Deus, vão abençoar a obra missionária. Ele diz, amém, pastor. Então, que você seja rico, irmão. Eu sei que se você for rico, você vai abençoar a obra de Deus. Vai ser fiel, você vai abençoar a obra de Deus. Isso é o crescimento. Crescer tem que ser o objetivo da igreja do Senhor. Esse texto que eu acabei de ler com você, ele apresenta o final da obra, ou melhor, da construção dos muros de Jerusalém. A obra foi crescendo, e esse capítulo, me permite mais uma vez tirar o som do telefone. A tecnologia às vezes, senão os irmãos vão ouvir aí um barulho, vai incomodar.
esse capítulo 6 vai registrar o final da construção dos muros. Então, a obra que começou do zero, ela cresceu. A última mensagem que eu dividi com os irmãos, do capítulo 4, falou da metade da obra. O capítulo 4, a obra estava pela metade. E nesse capítulo 6, a reconstrução dos muros estava na sua parte final, ou seja, a obra cresceu. E eu preciso dizer uma coisa para você sobre crescimento, que a Bíblia toda fala, mas aqui Neemias nos fala de maneira muito clara. Em cada momento de crescimento, tem as suas particularidades. No começo, no meio e no fim. Quando você se propõe a crescer na vida, quando você se propõe a crescer como crente, como discípulo de Jesus, pode ter certeza que em cada fase que você for crescendo, você vai vivenciar particularidades desse crescimento. Em cada momento que você for crescer como ministro de Deus, na obra de Deus, dando a sua contribuição, haverá desafios, ou haverão desafios a serem encarados. E eu diria que desafios intensos. Para cada momento que você for viver o crescimento, você vai ter que enfrentar desafios, e desafios intensos. Nem tudo a gente pode colocar a culpa no diabo, evidentemente que não. Eu sempre digo que o diabo nunca é o primeiro culpado de nada. Mas se tem uma coisa que o diabo quer, uma das coisas que o diabo quer impedir é de você crescer. O diabo quer vir você vivendo uma desconstrução, ou ainda uma vida sem crescimento. Eu gosto desse texto porque ele vai nos ensinar algumas lições preciosas sobre desafios de crescimento. E eu quero dividir com você desafios que Neemias enfrentou para que a obra avançasse e fosse concluída. Nós vamos ao texto e ele vai nos falar sobre esses desafios que Neemias enfrentou para que a obra pudesse avançar e fosse concluída. O primeiro desafio, meus irmãos, é o desafio de dizer não às propostas do inimigo. Vamos ao texto? E guarde isso. O desafio de dizer não às propostas do inimigo. Versículos 1 e 2 diz assim. Você está com a sua Bíblia aberta, está bem? Está com o texto aberto aí? Vamos lá? Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, ou seja, estava em crescimento ainda a obra, mas estava na fase de conclusão. Diz o versículo 2: Sambalate e Gesem envieram a dizer-me: vem, congrega-nos junto às aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias está recebendo um convite. E assim, é um convite que pareceu inofensivo, inocente. É apenas um convite para um bate-papo, uma conversa. Afinal de contas, Neemias estava trabalhando fazia tempo. E como não dar uma paradinha para dar um descanso, para relaxar? Neemias estava cansado, fisicamente. Parecia ser um convite agradável. Mas Neemias disse não. Neemias disse não ao convite. Não era um descanso
um pseudo tempo de descanso. Era uma tentativa de fazer-lhe mal. Isso traz uma grande lição para mim e para você, meu irmão. Que lição esses dois versículos, principalmente o versículo 2, têm a nos dizer? Primeiro, eu quero te falar que a obra de Deus nunca cansa. Vou repetir. Fazer a obra de Deus nunca vai nos cansar. Cansar é não fazer a obra de Deus. O que você pode cansar é a sua mente e seu físico. Mas ânimo, desejo que a obra continue, desejo que haja conclusão da obra, crescimento da obra, isso você nunca vai ter esse tipo de cansaço. Tenha muito cuidado com as propostas que você recebe, com as companhias que você anda. Tenha muito cuidado. Principalmente quando você estiver num auge de vida com Deus. Se é que podemos dizer que auge, não existe auge na vida com Deus, né? Há sempre a crescer, há sempre mais profundidade. Mas tenha muito cuidado quando você tiver uma vida com Deus, se você perceber que você está tendo intimidade com Deus e você está sendo instrumento na mão dele. Tenha muito cuidado, porque é nessa hora que o diabo vai oferecer propostas que parecem ser inocentes, inofensivas, sutis. Tenha cuidado com isso. É nessa hora que o diabo tenta colocar em nós relaxamento. Relaxa. Você está fazendo a obra de Deus. Você já fez muito. Fazer a obra de Deus, irmãos, vou repetir, não cansa. Alguém que cansou fazendo a obra de Deus é alguém que se envolveu com outra coisa que não é a obra de Deus, é a devoção. Então, guarde esse primeiro desafio que você tem quando você estiver vivendo o crescimento da obra. Guarde isso. Primeiro desafio seu é dizer não. Eu vou te fazer uma outra pergunta muito natural. Você como filho, né? Ainda que seus pais já tenham partido levado pelo Senhor. Você enquanto filho, você ouviu mais sim ou mais não na vida? Eu tenho certeza que você ouviu muito mais não do que sim. Então a gente aprende de maneira natural que na vida nós vamos ter que dar muito mais não do que sim. Neemias, desce, vem para o vale de Enom, relaxa, você está trabalhando muito. Não. Não. Então esse é o seu primeiro desafio, meu irmão. Diga não a qualquer proposta do inimigo que queira tirar você da devoção e de fazer a obra de Deus. Vou repetir. Diga não a qualquer proposta do inimigo que queira tirar você da devoção e de fazer a obra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Seu segundo desafio é esse aqui, ó. É o desafio de você permanecer no foco. Primeiro você vai dizer não a qualquer proposta do inimigo. E segundo, você não vai sair do foco. Você vai permanecer no foco. Olha o versículo 3, o que diz? Enviou-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Viu ele dizendo não? Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? De maneira, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes.
e da mesma maneira lhe respondi. Sabe o que Neemias está falando aqui para Sanbalat, Tobias e Gesem? Eu não vou tirar os olhos da obra de Deus. Eu não vou tirar os olhos dos muros. Eu não vou tirar os olhos da obra. Não vou perder o foco. Não vou descer. Eu acho interessante essa palavra descer, porque assim, nós sabemos a importância do descer. Descer para nós sempre dá a ideia de humildade, a ideia de submissão. Nós aprendemos que descer é necessário, descer é preciso. Domingo, por exemplo, os irmãos que vão se batizar vão descer as águas, para depois subir. Uma forma simbólica de dizer que morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo. A Bíblia está repleta de situações de homens que desceram para fazer a obra de Deus. Descer faz parte da nossa natureza. Você precisa descer. Humilhai-vos, pois, debaixo da santa mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Descer. Só que Neemias está dizendo aqui, não vou descer. Há uma contradição nisso? De maneira alguma há contradição nisso, porque Neemias não está falando de descer no sentido de se humilhar na presença de Deus. Ele está falando de descer no sentido de sair da vontade de Deus, do alto da vontade de Deus. Eu não vou largar a posição que Deus me colocou. Irmão, quando Deus te eleva para você servir a Ele. Quando você é elevado por Deus, Ele está te elevando para você enxergar do alto a obra de Deus que está diante ou deve estar diante dos seus olhos. Por isso que Neemias está dizendo assim, eu não vou descer, porque eu não quero perder o foco da onde Deus me colocou. Não podemos perder de vista o lugar onde Deus nos colocou. Isso irá produzir grandes resultados. E como estamos falando de obra, é claro que obra aqui de Neemias é obra física, é muro, é reconstrução dos muros, é reconstrução das portas, restauração das portas. Mas nós sabemos que quando viramos a página do Novo Testamento, a palavra obra dá a ideia de gente, de pessoas. Então, como estamos falando de gente, ou de obra no sentido de gente, não podemos perder de vista as pessoas que estão num processo de crescimento. Sendo assim, meus irmãos, nós não estamos em busca de metas, de resultados, de numerologia. Fizemos tantos, alcançamos tantos, nós não estamos em busca disso. Nós estamos em busca de um crescimento pessoal, consequentemente, contribuindo para o crescimento do outro, para que os nossos crescimentos, o pessoal e do outro, que nós contribuímos, possa fazer com que a igreja cresça. Deu para entender ou ficou confuso? Nós estamos buscando o crescimento pessoal, e quando buscamos o crescimento pessoal, nós contribuímos para o crescimento do outro, e à medida que nós contribuímos para o crescimento do outro, tendo o nosso crescimento pessoal, a igreja cresce. Aí ela cresce em todos os sentidos, inclusive numericamente. Você não pode perder isso de foco, de vista. Você foi chamado para isso. Você foi enviado para isso. Eu vou repetir isso depois no nosso treinamento de evangelismo discipulado, mas preste atenção, tem 3 palavras de Jesus no livro de Mateus, que elas são interessantes, que você deve guardar. Então você vai repetir comigo e depois a gente vai falar outras vezes
essas palavras de Jesus. Diga assim: vinde a mim. Me ajuda aí, por favor, diga: vinde a mim. Ok? Então, a segunda palavra de Jesus é: ide após mim. Repita: ide após mim. Faltou uma só: ide por mim. Guardou? Eu posso ilustrar. Vou ilustrar. Vem cá, Adriano, por favor. Vem cá, Adriano. Vem cá, meu filho. Então tá. Permita-me ser Jesus por alguns minutos, por favor. Por alguns segundos. Eu sou Jesus. E Adriano é o pecador. Calma, pecador. Então, é assim. A primeira palavra de Jesus é: vinde. Então vem, meu filho. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Só que a segunda palavra de Jesus não é vinde a mim. Ele já veio, já foi salvo, a alma foi aliviada. Agora é assim: vinde após mim. Ou seja, vá comigo, carrega a sua cruz comigo. Deu para entender? E a última palavra de Jesus é: ide por mim. Pode ir, meu filho. Está discipulado. Pode ir. Faz a obra. Ganha a alma. Você entendeu, irmão? Amém? Não perca isso de foco, irmão. Você não pode perder isso de foco. Isso é a obra de Deus. Não pode ir. Te liberei já. Está discipulado. Ele está pensando que é igual aquelas igrejas, né? Que é meu discípulo para sempre, né? Não, calma. Obrigado, Adriano. Não perca isso de foco. Essa é a sua obra. Não desça, irmão. Não perca isso de foco. Posso ouvir um amém? Seu terceiro desafio, vou adiantar, para a gente orar. O desafio de não abater-se, de não atemorizar-se, de não entregar os pontos em situações críticas e contrárias. Vou repetir o terceiro desafio. O desafio de não abater-se, de não atemorizar-se, de não entregar os pontos quando acontecer situações contrárias, criadas pelo inimigo e contrárias à nossa própria natureza santa. Vamos ao texto, versículo 5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, o qual estava escrito: entre as gentios e ouviu Gesem que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu farás rei deles, segundo essas palavras. Verso 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Versículo 8. Porém eu enviarei a dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu em teu coração inventas. Olha como é que o inimigo está furioso. As tentativas agora, ou a tentativa agora de inventar uma calúnia, ou criar uma calúnia contra Neemias, para cessar a obra. Então foi criada uma situação, e que situação? Uma carta circulou, uma carta aberta foi circulada entre o próprio povo de Israel. E essa carta diz o seguinte: Neemias, esse que é o governador de vocês, ele está usando a vida de vocês, ele vai querer ser rei de vocês.
Deu para entender qual é a armação do diabo? Uma carta aberta, essa carta circulava e dizia essa carta a Neemias: ele está usando a vida de vocês. Quando o muro estiver pronto, quando as portas estiverem prontas, quando tudo estiver no lugar, ele vai colocar um trono, vai sentar nele. Qual a intenção dessa calúnia? O versículo 9 nos responde, olha aí por favor. Qual a intenção do inimigo inventar uma mentira, uma calúnia contra Neemias? Está lá no versículo 9, que está escrito aí, ó. Porque todos eles nos procuravam atemorizar. Olha aqui a resposta à pergunta. Qual a intenção da calúnia? As suas mãos largarão a obra, e ela não se efetuará. Preste atenção nisso. O diabo criou uma situação, né? O diabo aqui é uma figura, a figura de Sambalate, Tobias e Gesem. Eles criaram uma situação com qual intenção? Neemias vai largar a obra. A obra vai parar. Ela não vai crescer mais. Eu vou deixar de ser profeta agora por alguns segundos e você, pastor. Eu vou te fazer uma pergunta. Você que está aqui, você que está em casa, ou você que vai ouvir essa mensagem. Irmão, você vai largar a obra? Você vai soltar a obra? Você vai largar a obra? Largar a obra é o mesmo que deixar de cumprir a vontade de Deus. Vou repetir, largar a obra é o mesmo que deixar de cumprir a vontade de Deus. Neemias não largou a obra por causa de uma calúnia, ouça isso. Jesus não largou a obra por causa do peso dos nossos pecados, por isso que ele carregou a cruz. Pedro não largou a obra por causa da perseguição. Paulo não largou a obra por causa de uma ameaça de prisão e de morte. Por que nós vamos largar a obra? Mas o que nós vemos por aí nas igrejas, não estou falando da nossa especificamente, é muita gente largando a obra. E às vezes por coisas pequenas, por uma palavra que ouviu, uma frase maldita, mal colocada, alguém que não deu bom dia, boa noite, a paz do Senhor, ficou zangado com alguma coisa, largou a obra e nunca mais segurou nela. Jesus nos alerta que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Mas ele diz também: aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno para o reino dos céus. E eu não sei o que o inimigo tentará contra você, irmão, para você deixar largar a obra, para ela não crescer. Mas seja o que for, não largue a obra. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, o seu ministério, o que você tem que fazer, peça ao Senhor que Ele vai te dar a resposta certa. Ele vai te apontar, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. E quando Ele te dá, se é que Ele não já te deu, agarra, segura e não larga. Não envergonhe o nome de Jesus Cristo. Não envergonhe a igreja de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Isso é um grande desafio. Diga comigo, não largar a obra é um grande desafio. Eu reconheço que é um grande desafio. Mas você está aqui para vencer os desafios. No nome de Jesus. Amém? O último desafio que eu quero compartilhar com você nesta noite é o desafio de manter a santidade e não pecar. O desafio de manter a santidade e não pecar. Versículo 10. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo.
e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate subornaram. Olha isso. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse. Olha o que está escrito no versículo 13, eu vou repetir, o versículo 13. Para isso o subornaram, para atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que eu tivesse alguma causa a fim de infamarem, e assim me vituperarem. Essa aqui foi a última tentativa dos inimigos da obra. E essa tentativa agora não foi de fora para dentro, foi de dentro. Subornar alguém próximo a Neemias, fazendo ele entrar no templo. Uma pergunta muito óbvia: qual o problema de Neemias entrar no templo? Qual o problema? Se você olha assim, Neemias, vamos lá para o templo, porque lá você vai ficar guardado, ninguém vai te matar. Aí você olha o texto, nós olhamos o texto, somos tentados a acreditar que Neemias está dizendo assim: não, eu sou o corajoso o suficiente para ficar do lado de fora, porque aqui fora nada vai me acontecer. Não é assim que a gente é tentado olhar para o texto? Mas não é isso. Ainda que também podemos acreditar que Neemias estava tão seguro de que Deus estava guardando, que ele não precisava entrar no templo para ser guardado. Mas o que o texto está nos dizendo é o seguinte: Neemias não tinha autorização para entrar no templo, pelo menos naquele momento. Ele não era sacerdote, ele não era levita, era governador. Então, se ele entrasse no templo naquela hora, naquele momento, antes que o fogo de Deus acendesse o templo, antes da hora certa, e ele não podia fazer isso, se ele entrasse no templo, ele pecaria contra a lei e pecaria contra Deus. Você entendeu? Isso iria configurar um pecado. No versículo 13, Neemias nos mostra os 3 grandes problemas que o pecado causa. E muitas vezes, o pecado nos leva a deixar a obra de Deus, deixar de fazer a obra de Deus. Olha isso. 3 grandes problemas. O primeiro deles: quando pecamos, abrimos brecha e ilegalidade para o inimigo. Está escrito isso aqui. Olha o que ele vai dizer: por isso o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse. Brecha, legalidade. Segundo problema: o pecado dá ao inimigo a oportunidade de acusar, de envergonhar. Se Neemias pecasse, o inimigo ia dizer: olha aí, você pecou, você não é sacerdote, você não é levita. E o terceiro problema que esse versículo 13 nos aponta, que Neemias nos ensina, é que o pecado nos afasta da presença e da obra de Deus. O pecado nos afasta da presença e da obra de Deus, porque a intenção maior aqui é: ele precisa largar essa obra, que se ele não largar essa obra, a obra será concluída. Crente
que não sai da presença de Deus não larga a obra. Vou repetir. Crente que não sai da presença de Deus e não peca, não se afasta da obra. Vou repetir pela terceira vez. Crente que não sai da presença de Deus e não peca, não se afasta da obra. Pelo contrário, se agarra cada vez mais a ela. Mas aí você poderia perguntar, mas é possível fazer a obra em pecado? É possível fazer a obra em pecado? É possível fazer as coisas na igreja em pecado? É. O problema é que não tem aprovação de Deus. Não fazemos a obra por causa dos homens, ainda que seja na vida dos homens. Fazemos a obra por amor a Deus e às pessoas. Por isso que temos que fazer a obra em santidade. Fazer a obra em santidade produzirá resultados santos, não resultados aparentes. Fazer a obra de Deus em santidade gerará crescimento sadio na igreja. Então, irmão, você será tentado a pecar. E o pecado nos afasta da obra de Deus. É um grande desafio vencer a carne todo dia. Eu sempre gosto de dizer que pela manhã eu prefiro pegar o caminho mais difícil. Porque se eu pegar o caminho mais fácil, eu posso cair. Ouça-me, estou terminando. Todas as manhãs eu, Robson crente, discípulo de Jesus, prefiro pegar o caminho mais difícil. E qual o caminho mais difícil? O caminho mais difícil é o caminho do sacrifício. O caminho mais difícil é o caminho de se colocar debaixo da misericórdia de Deus. É o mais difícil. Porque se eu pegar o caminho mais fácil é dizer sim às minhas vontades, dizer sim ao meu querer, relaxar. Mais fácil. Então é melhor, irmão, você pegar o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil é você oferecer a sua vida em sacrifício vivo. É você clamar pela misericórdia de Deus. É você vencer a carne. É mais difícil. Só que o caminho mais difícil, esse é o caminho que mais vai proporcionar a você resistência, resiliência para vencer o pecado. Amém? Glória a Deus. Então, desafio. Mantenha a sua santidade e não peque. Porque enquanto você mantiver a sua santidade e não pecar, Deus vai usar a sua vida poderosamente. Vou concluir. Vamos atentar mais uma vez para o versículo que lemos. Eu fechei a Bíblia, deixa eu abrir aqui. E eu tenho aqui 3 considerações a fazer para quem quer vencer os desafios e fazer a obra de Deus. 3 considerações finais que estão aqui nos versículos que nós lemos no início da mensagem. Primeira consideração: quando você se propor a fazer a obra de Deus de maneira séria, santa, e se entregar a ela, você irá ver a obra concluída. Vou repetir, e depois vamos ver no texto. Quando você se propõe a fazer a obra de Deus de maneira séria, santa, e se entregando a ela, você irá ver a obra concluída. Olha o texto, o que diz no versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliur, em 50
dias. O que você acha? Na igreja cristã moderna, qual o número é maior? Os que conseguem chegar ao final, à conclusão de uma obra, ou aqueles que param no meio do caminho? Não precisa responder. Deus não nos chamou para parar uma obra na metade. Deus nos chamou para concluir uma obra. Pastor, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Evangelize alguém, discipule alguém, construa com ele uma relação cristocêntrica. E depois que você vire essa pessoa madura na fé, pronta para discipular outra pessoa, você concluiu a obra. E aí Deus vai te dar outra pessoa para você começar de novo. Pastor Marcão esteve aqui, deu uma palavra para os irmãos. Pastor Marcão está lá no Maranhão. Ele começou do zero uma obra lá no Ceará. E nós fomos lá, na nossa viagem missionária em 2018. A igreja, quando ele saiu, já tinha visto umas 200 pessoas, 200 membros. Foi lá para o Maranhão, começar do zero. A Junta de Missões Nacionais está doida atrás de pastor Marcão. Os diretores da junta, o pastor Fernando Brandão, está louco atrás do pastor Marcão. Querem levá-lo lá para Santa Catarina. Sabe o que ele disse? Eu não saio daqui em menos de 2 anos. Eu preciso que uma igreja seja organizada aqui. Eu vou mandar foto para os irmãos do que ele tirou, já de um grupo se reunindo. Ele falou aqui para os irmãos. Ou seja, ele é uma bela ilustração do que eu estou dizendo, do que a palavra está dizendo. Não, para eu ir para lá, essa obra aqui precisa ser concluída. O bom, irmão, do Evangelho, o maravilhoso do Evangelho, é que Deus te permite concluir uma obra e em seguida te dá outra. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. O bom do Evangelho é que Deus te permite concluir uma obra e logo te dá outra. Amém? Segunda consideração, para você não achar que eu estou pregando o outro sermão. Quando você se propõe a fazer a obra, uma hora o inimigo será vencido. Versículo 16, a parte A. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateu-se muito os seus próprios olhos. O inimigo não teve mais o que fazer. O inimigo não teve mais estratégia alguma. Quando é que a gente chega a essa conclusão de que o inimigo é vencido? Ele é vencido quando a gente olha para a obra, olha para a vida de alguém, e a gente consegue ver nessa pessoa Cristo. E Cristo é testemunhado na vida desse alguém. A gente pode dizer assim: o inimigo perdeu. O inimigo foi vencido. Aí você vai começar outra obra, o inimigo vai continuar tentando você. Vai fazer tudo de novo. Vai fazer tudo de novo, mas fique tranquilo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fique tranquilo, irmão. O inimigo vai fazer tudo de novo. Para você largar a obra de novo. Tentar fazer você largar a obra. Mas fique tranquilo, Jesus está com você. A última consideração que faço. Final de tudo. Ao final de tudo, quem faz a obra é Deus. Porque a obra é dele.
Então, a glória é dele, o louvor é dele. Está escrito no versículo 16. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Irmão, no final de tudo, a obra não é nossa, a obra é dele. A gente só é instrumento na obra dele. Por isso, que a glória dele, o louvor é para ele. Glória, pois, a ele. Amém? Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe muito. Vamos orar. Eu vou pedir para você, vamos fazer o seguinte, vamos ter 2 momentos de oração aqui. 5 minutos. Protocolar aqui 9h30. 5 minutos, 2 minutos e meio para cada tempo. E depois você me dá 30 segundos para orar e terminar. Fique em pé, por favor. Você vai orar com mais uma pessoa. E eu vou separar aqui alguém para orar. E nós vamos nos colocar de joelhos. Ou melhor, vamos fazer o contrário. Vamos orar de joelho primeiro, né? E depois a gente termina orando em duplas, né? Tá bom? Rita, não se ajoelha não, vem para cá, você orar. Vem cá orar. Se você ajoelhar, nem eu, você pode não levantar mais aí. Vamos orar de joelhos, irmãos. O que vamos pedir ao Senhor? Nós vamos pedir ao Senhor graça, nós vamos pedir unção, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Vamos pedir ao Senhor que a obra dele cresça aqui em Jardim Carioca para a glória dele, amém? Vamos orar? Glória a Deus! Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos. Graças te damos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Graças te damos porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos despertou. Muito obrigado. Queremos entregar no altar do Senhor a noite desse dia, pedindo ao Senhor a cobertura do teu sangue sobre nós, sobre nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre toda a nossa parentela. Mas queremos pedir ao Senhor que no nome de Jesus possamos avançar com a tua obra, Senhor, por favor. Que possamos, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus, ser revestido pela tua graça, pela tua unção. Mas queremos pedir ao Senhor, abra, Senhor, os portões celestiais nesta hora sobre o Jardim Carioca, sobre cada rua, sobre cada casa. Ó Espírito Santo de Deus, invada cada casa nesta hora, cada família desse bairro nesta hora, no nome de Jesus. Nos faça avançar com a tua obra, ó Deus, para que haja salvação, para que haja libertação. Pedimos ao Senhor nesta hora, como nosso Deus, como nosso general de guerra, vá na frente desta batalha, no nome de Jesus. Por favor, Senhor, nos usa como canal de bênção sobre este bairro, que possamos ganhar o Jardim Carioca para o Senhor, para o teu reino. Nós pedimos isso ao Senhor. Não nos deixe, por favor, no nome de Jesus, Deus, nos esquecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nos deixe, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus, ser como Neemias, conseguir e avançar com a tua obra. Que possamos, Pai amado, Deus querido, restaurar os muros nesta hora. Nos faça como os reparadores de brecha. Que possamos dizer para o Senhor todos os dias: eis-nos aqui, estamos aqui para concluir aquilo que o Senhor mandou. Que possamos, Pai amado, Deus querido, avançar em cada casa, em cada vida. Que possamos realmente, Pai amado, Deus querido, não temer aquilo que o inimigo tem proposto, aquilo que ele quer fazer. Que possamos confiar que o Senhor está na frente, que o Senhor é quem manda, que é o Senhor quem faz. Por isso nós pedimos ao Senhor que nesta hora, Pai amado, Deus querido, o Senhor tire de nós todo medo, que o Senhor venha tirar de nós toda ansiedade, que o Senhor venha tirar de nós toda dúvida, que o Senhor nos enche, nos encoraja, Senhor, a ganhar esse bairro para o teu reino, no nome de Jesus. Queremos pedir ao Senhor que nesta hora o Senhor possa estar avançando, adentrando a cada casa, que o Senhor venha fazer e completar a tua obra, mas que o Senhor nos use, por favor, Senhor. Nós pedimos isso ao Senhor, porque não há outro além de ti, não há outro que possa fazer a não ser o Senhor. Somos instrumento nas tuas mãos. Queremos dizer para o Senhor:
possamos marchar, Pai amado, Deus querido, nesta grande obra. Queremos conquistar, Pai amado, Deus querido, o Jardim Carioca para o Senhor. E para isso, Deus Todo-Poderoso, nos reveste, Pai, com a Tua autoridade, nos reveste com a Tua unção, que possamos realmente, Senhor, avançar na Tua obra. Tudo é para a honra, glória, louvor do Teu nome. E no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, receba, Pai, essa humilde oração. No nome de Jesus, amém e amém. Fiquemos de pé, irmão. Você vai orar pelo seu irmão, vai pedir a Deus que fortaleça a vida dele. Tem uma parte do texto que Neemias fala assim: Senhor, fortalece as minhas mãos. Essa foi a oração de Neemias: Senhor, fortalece as minhas mãos. Então você vai orar para o seu irmão agora, vai dizer: Senhor, fortalece a vida do meu irmão. Fala o nome dele, o nome dela, por favor. Ore por ele, ore por ela. Diga: Deus, fortalece a vida do meu irmão, da minha irmã. Não deixe ele ficar fraco na fé, não deixe ele se atemorizar. Ajude meu irmão a fazer a obra. Fortaleça as mãos dele, a fé dele. Ore pela vida do seu irmão, por favor. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, esforça as nossas mãos. Esforça as nossas mãos, Senhor. Senhor, essa é a oração que fazemos. A oração que Neemias fez quando tentaram contra ele para ele largar a obra. Senhor, fazemos das palavras de Neemias as nossas palavras. Senhor, sustenta-nos com a tua mão de poder. Esforça as nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, a nunca desistir. Eu oro pelos meus irmãos aqui nessa noite. Que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Santo Espírito e a graça de Jesus nos acompanhe, hoje até a sua volta. Amém e amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até domingo, uma grande festa pela manhã e à noite.